Olá pessoal, novamente estamos juntos, né? Mais um dia em que o Senhor nos concede a bênção, né? Porque esse é mais um dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele, né? Então gostaria de fazer essa saudação para você que acompanha o nosso canal Obed Ferreira, Estudos Bíblicos, né? Nós que temos compartilhado um pouco da Palavra de Deus com vocês através de breves reflexões, né? E durante esse período em que nós estamos reunidos, não é, para refletirmos sobre a Palavra de Deus, gostaria de lembrar a vocês e pedirem, né, para que você dê o seu like, né, o legal ali, e você se inscreva no nosso canal, mas que acima de tudo que você compartilhe o nosso canal, o nosso conteúdo com outras pessoas que você julguem ser essa mensagem, essas palavras importantes, né? Então não se esqueça lá de dar seu like. Inclusive, se você quiser fazer comentário, né, no rodapé do vídeo, lá na parte inferior do vídeo, lá tem os comentários, você pode fazer seus comentários, dar sugestão, fazer alguma crítica, né, que possa realmente ajudar o nosso canal a preparar sempre um conteúdo de edificação, né, um conteúdo que ajude a edificar a vida dos outros, né? Nossa palavra sempre é no sentido de compartilhar, de transmitir, de revelar a palavra de Deus, né? E tanto para você que é crente, que é membro, que é temente ao Senhor Jesus, que é membro de igreja, independente da denominação, e também para você que nos ouve, que ainda não fez uma decisão diante de Jesus Cristo, é muito bom saber que você acompanha o nosso trabalho, e esse conteúdo também é para ajudá-lo a compreender quem é Deus, como Deus age, através de quem o Senhor age, a sua palavra que está lá posta diante de nós, não é? E nesse dia nós gostaríamos de compartilhar com você sobre a visão de futuro, né? A visão do futuro. E aqui o texto na perspectiva do profeta Jeremias, né? Mais especificamente nos capítulos 31 a 40 do livro do profeta Jeremias, né? E dentro desses capítulos, né, há um versículo que eu gostaria de destacar muito, que se encontra no capítulo 33, o terceiro versículo, onde nós lemos, e é um texto poder mais conhecido dos irmãos, onde diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas, coisas que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te-ei, né, a palavra do Senhor a nós, através do profeta Jeremias, né? E dentro desse contexto, o povo de Judá estava sendo levado para o cativeiro babilônio, né? E desse versículo, desse pequeno versículo, nós vemos aqui o Senhor dando mais uma chance ao povo de Judá, ou seja, as duas tribos do sul, né? A Israel, todo Israel havia se dividido, um reino do norte e um reino do sul, e aqui agora, o reino do norte já havia sido dominado pelos assírios, agora o reino do sul vai ser dominado pelos babilônios, né? E o verbo que eu chamaria a atenção aqui, desse texto, é clamar, né? Clama a mim. A palavra do Senhor começa dizendo, clama-me, o Senhor pedindo, sugerindo, propondo, né, para que o povo clamasse a ele, para que assim o Senhor poupasse-o daquele castigo, daquele exílio, né, estaria sendo derramado sobre o povo de Judá. Então, no capítulo 33, no versículo 3, o Senhor chama o homem, mais uma vez, ao arrependimento, né, mas a continuação dos dias vão passar e nós vamos ver que o povo de Deus não se arrepende, não clama ao Senhor por compaixão, nem por misericórdia, né? Gostaria de fazer algumas considerações iniciais, como é de costume, né? Sempre antes de introduzir os nossos comentários, né? Nós gostamos sempre de fazer uma pequena e breve introdução para que durante o transcorrer da reflexão, da mensagem, né, vocês possam ter um pouquinho mais de visibilidade do texto, né? Em Jeremias lá atrás, né, em lições anteriores, reflexões anteriores, nós vemos lá que em Jeremias no capítulo 13, versículo 14, onde nós lemos:
e falai-os em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Aqui o lamento de Deus, o lamento do Senhor sobre o seu povo, que os pais haviam pecado contra Deus e agora são os filhos. A descendência continua na desobediência, na prostituição espiritual, no adultério espiritual. O povo de Judá aqui buscando outros deuses, os deuses ali daquela região, contrariando totalmente a vontade e o plano de Deus. Então, essa palavra que está aqui, vinda a Deus, ao profeta Jeremias, mostra qual era a visão de mundo, qual era a visão de futuro que o profeta Jeremias tinha nos seus dias. Aquela era a visão que se abatia sobre o profeta Jeremias. E diante dessa visão horrenda, que o Senhor fez ver Jeremias saber, e a gente vê agora em Jeremias no mesmo capítulo, no versículo 17, e o profeta Jeremias vai lamentar e vai dizer: e se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Oração do profeta Jeremias, por conta do que estava para acontecer, estava por vir ao povo de Judá, ao seu povo ali. E eu chamo a atenção, é muito importante quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, nós usarmos as técnicas de interpretação de texto o máximo possível, o maior número de ferramentas que nós poderemos usar, deveremos usar. E o que me chama a atenção aqui nesse texto, em particular, é a conjugação do verbo, O verbo aqui, e o rebanho do Senhor foi levado cativo. Foi o verbo foi, Então veja que ao longo das palavras eu ensino uma profecia, a profecia sempre aponta lá para o futuro. Então o verbo aqui no passado, estando o profeta no futuro, em visão. Em visão, aquela profecia levou o profeta Jeremias para o futuro, para além do ocorrido, além daquilo que estava por acontecer. Então ele fala como se em espírito ele foi levado para o futuro, e lá do futuro, onde a profecia o levou em visão, em espírito, ele olha para trás e vê agora o seu povo, o povo de Deus, ali no sofrimento, no cativeiro. E aí nos vem a reflexão. E a nossa visão? Que visão nós temos tido de mundo? Já estamos com a idade já que nos permitiram ver, e aí eu não sei qual a faixa etária que o meu canal ele tem alcançado, eu não tenho acesso a essas informações, mas independente de qual seja a idade, independente de qual seja a circunstância, nós já temos uma visão de mundo, nós já aprendemos a olhar para o mundo. E diante desse mundo que nós olhamos, se nós projetarmos o futuro deste mundo, para onde é que nós imaginamos que esse mundo vai? Qual a mensagem que nós precisamos apresentar à Igreja de Jesus Cristo? Porque aquele, nos dias de Jeremias, ele estava levando aquela palavra, aquela mensagem para o seu próprio povo. Hoje, o nosso próprio povo é a Igreja de Jesus Cristo. Então, que mensagem nós poderemos, que nós deveremos apresentar para os nossos irmãos, para as nossas igrejas, com base na visão que nós temos tido do mundo? A visão que nós temos do mundo hoje está tão ruim a ponto de nós nos calarmos, de deixarmos para lá, ou continua carecendo do arrependimento e com isso nós nos levantarmos a proclamar as boas novas de salvação por meio desta veita de Jesus Cristo, o arrependimento por meio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como pelo convencimento operado pelo Santo Espírito de Deus
que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E para o mundo também, qual é a nossa mensagem? Qual a mensagem que nós levaremos para eles, né? Então, o futuro é feito hoje, o futuro é feito no presente, não é? Somos homens, né? E aqui eu estou falando de gênero humano, né? Qual é a nossa visão? Que visão nós temos de mundo? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta que cabe a você, que cabe a nós, não é? Pararmos para refletir e ver que visão de mundo, que visão de futuro nós temos, e diante desse futuro que nós vislumbramos, não é? Qual deverá ser a nossa postura, qual deverá ser a nossa atitude e, acima de tudo, qual deverá ser a nossa mensagem. Esperança para o futuro, né? Essa expressão me faz lembrar do que eu tenho dito sempre, né? A mensagem do profeta, por mais dura que ela seja, ou que ela tenha sido, era sempre uma mensagem de esperança. E essa esperança passava justamente, né, pelo arrependimento, pela confissão do pecado, dos pecados. Por isso que nós costumamos dizer que a palavra de Deus ela é sempre viva, ela é sempre atual, né? Ela é sempre contextualizada, né? Por isso nós compartilhamos, nós proclamamos, nós anunciamos essa palavra, né? E aqui no capítulo 39, né, no versículo 1, o profeta vai ver o cerco da Babilônia sobre Jerusalém, né? E nesses últimos dias nós temos ouvido falar muito sobre Jerusalém, temos visto muito, né, ali a Jerusalém de que eu estou falando aqui agora, do profeta Jeremias, dos dias do profeta Jeremias, né? É a mesma Jerusalém que nós temos ouvido falar hoje, né? Então, nós estamos muito atentos, muito alertas às coisas que estão acontecendo ali em Jerusalém, porque tem tudo a ver com os textos das Sagradas Escrituras, com esse texto que nós temos visto, aqui temos compartilhado com vocês, né? Então, o profeta Jeremias vinha, né, no seu ministério anunciando o arrependimento, para que o povo de Deus, o povo de Judá, eles procurassem, né, se corrigir diante de Deus, clamassem ao Senhor por arrependimento, para que Deus os poupasse, né? E o profeta advertiu lá no capítulo 38, versículo 2, né? Mas o povo não resistiu, o povo não obedeceu, e aí veio a grande destruição que se abateu sobre Jerusalém, né? Havia sim uma chance, né? Como nós vimos lá no início, em Jeremias 33:3, no início da nossa fala, né? Bastava que o povo clamasse ao Senhor por misericórdia, né, por perdão, que Deus pouparia-os, né, daquela terrível situação que se abateria, e aqui que se começou a se abater sobre Judá, sobre Jerusalém. Então há esperança no futuro. Jeremias 31, 16 e 17, nós vemos que a palavra de Deus dizendo para Jeremias que aquele povo, que naquele momento Jeremias está vendo sendo levado para o cativeiro, mas aquele povo voltaria. Certamente não aquela geração, mas aquele povo sim, ele retornaria. Então existia uma palavra de esperança, uma mensagem de esperança para aquele povo ali, que ainda na sua corrupção, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se salve. E aí me veio à memória, e falando de tristeza, me veio à memória o Salmo 137, dos versículos 1 ao 4, onde nós lemos aqui já o povo lá no cativeiro, né? O povo já no cativeiro, esse povo ele é chamado a louvar, é chamado a cantar, é chamado a se alegrar. Mas a gente vai ver qual foi a resposta daquele povo já no cativeiro. Salmo 137, versículos de 1 a 4. Junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como, pois, cantaremos canção do Senhor em terra
estranha, né? Alguns dizem que esse pedido feito ali pelo povo dominante era uma ironia, né? Era um sarcasmo que estavam se cometendo contra o povo de Israel, mas a resposta foi essa: como cantaremos a canção do Senhor em terras estranhas, cativos como nós estamos, né? Então veja em que situação se encontrou, né, o povo de Deus ali nas terras agora, nas terras da Babilônia. E apenas a título de informação, de curiosidade, o salgueiro, né, essa planta, o salgueiro era uma árvore de médio porte, e essa é uma tipo de plantação que tem várias, né, várias variações de espécie, mas fazendo uma breve pesquisa, provavelmente o salgueiro que é citado aqui em Jeremias, e outras passagens da Bíblia a gente vê outras vezes repetindo essa palavra salgueiro, mas aqui provavelmente é o chamado salgueiro chorão, ou salgueiro babilônico, que é justamente o salgueiro daquela região, né? E era uma árvore que era muito comum, né, serem vistas às margens dos rios, às margens do ribeiro, né? E interessante que essa era uma planta medicinal, né? Falando em rios, falando em ribeiros, né? A região da Babilônia ali, né? Depois eu posso até disponibilizar para vocês, e como eu acredito que eu já postei um vídeo, Israel em 1 minuto, e a gente vê ali o mapa, né, da região do Império Babilônio, e toda a região dominada pelo Império Babilônio estão lá na região que alcança os rios Tigre e o rio Eufrates, né? Então, era aquela região ali onde o povo teria sido levado para a Babilônia, né? E essa árvore, essa planta, ela dava umas folhas de 10, em torno de 10 centímetros, é uma folhazinha afilada, e essa folha, ela tinha assim um poder bastante medicinal, e elas eram usadas como remédio caseiro para dor de cabeça, febre, artrite, era um medicamento anti-inflamatório, ou seja, era uma planta bem a propósito, né, no momento que o povo ali estava, né? Certamente o povo ali estava triste, abatido, a autoestima muito lá embaixo, enfermidades, e de certa forma ali aquela planta que serviu para pendurar as harpas também oferecia, né, ali medicamentos, né? Era uma planta medicinal, tá certo? Então, diante daquela situação, vem agora a palavra de Deus novamente ao profeta Jeremias, né, onde vai ser colocado diante do povo a aliança que Deus propõe, né? Deus sendo Deus, o Todo-Poderoso, lá do seu alto e sublime trono, Deus olha para a terra, Deus se debruça sobre a terra e vê os homens em seu estado miserável de pecado, de desobediência. Mas Deus vai lhe fazer ali uma promessa, né, por meio da sua aliança, quando lá em Jeremias, no capítulo 33, versículos 20 e 21, esses textos que eu estou citando, os irmãos podem depois, né, sentar, né, e aí o vídeo está lá justamente com esse propósito, vocês podem rever o vídeo e anotar e fazer uma leitura mais atenciosa, uma leitura mais cuidadosa, né? Então, no texto de Jeremias 33, 20 e 21, nós vamos ver aqui que o remanescente, né, promessa de Deus, em que os remanescentes daquele povo não deveria desprezar as palavras de Deus. Ou seja, a aliança do Senhor não seria invalidada. E a promessa é essa, que a despeito de tudo quanto o povo fazia, né, Deus não iria faltar em relação à aliança feita com aquele povo, né? O lamento do Senhor, eles não ouviram, nem prestaram atenção. Jeremias 34, 14, né? Quando Deus vai lamentar, porque o povo chegou naquele estado, e que Deus agora estaria tomando aquela decisão, né, tão drástica contra aquele povo desobediente. Nada poderia invalidar a promessa do Senhor. Jeremias 33, de 25 a 26. Várias promessas, né, como nós citamos no estudo anterior, na reflexão anterior, várias promessas de Deus foram feitas ao povo de Israel, que davam ao profeta Jeremias a certeza de Deus cumprir aquela palavra, né? Quando lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu que nasceriam da mulher, que pisaria e esmagaria da serpente, a promessa que Deus fez a Abraão de que nele todas as nações seriam abençoadas, a promessa que Deus fez a Davi de um reino eterno, e esse reino eterno se cumpriu na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Então Jeremias deveria comprar naquele momento, por ordem do Senhor, comprar um campo
de Anatote, Jeremias 32, 7 e 8, e aqui Anatote era justamente a terra, a origem de Jeremias, né? Jeremias era filho de sacerdotes e ali aquela terra. Então o Senhor manda que Jeremias vá e compre ali uma terra, né? E aqui por trás dessa palavra, dessa ordem, está revelado aqui a fidelidade de Deus, ou seja, aquele povo iria, mas no futuro voltaria novamente para aquelas terras e habitariam ali, porque aquelas terras que foram dadas a ele por intermédio do pai Abraão. Então, a aliança que Deus faz é a aliança eterna e ele não quebra a sua aliança porque ele é fiel à sua palavra. Em segundo lugar, temos aqui um exemplo de que nem tudo estava perdido, de que é possível sim ao homem manter fidelidade à aliança, ao pacto feito com Deus. Então há um exemplo de obediência e compromisso com a aliança. Deus prova o povo. Jeremias deveria procurar os recabitas, levá-los à casa do Senhor e oferecer vinho para eles beberem. Veja aqui uma situação, Deus usando o profeta, uma vida prática, para mostrar ao povo, ao seu povo, de maneira didática, o que ele faria com esse mesmo povo. Onde lá no Jeremias 35, 1 e 2, vai aqui a palavra de Deus, Deus mandando Jeremias, né, procurar a casa dos recabitas, levá-los à casa do Senhor, oferecer vinho para que eles bebessem. E quando Jeremias está falando, né, falando da parte de Deus para aquele povo, para aquela família, os recabitas eles se lembraram da aliança feita entre Deus e seu pai e seus descendentes, de jamais beberem, plantarem ou construírem casa em Israel. Jeremias 35, 6 e 7. Então, dentro daquela ordem, daquela palavra de Jeremias, eles se lembraram da aliança feita e eles disseram, não, nós não vamos beber do vinho, nós não plantaremos nem construiremos nessa terra. E esse era uma família, era um povo que vivia em tendas, era um povo nômade, eles viviam pelas terras errantes por conta da aliança que Deus fez com o seu pai, né? Então, aqui está dado pelo povo um exemplo de fidelidade contra todo Judá, contra todo Israel. As promessas de bênção do Senhor para os recabitas, Jeremias 35, 19. Jamais deixará de haver descendentes de Jonadab, filho de Recabe. Né? Então Deus prova o povo. Né? E no caso aqui dos recabitas, precisamos nos ser contados como um meio desse povo que se manteve fiel à aliança que Deus fez com eles. E aqui mais uma vez um exemplo de remanescentes. Então, quando nós lermos essa palavra na Bíblia, remanescente, é nesse sentido aqui, de grupo de pessoas que continuaram fiéis à palavra de Deus, fiéis à aliança feita por Deus. Em quarto lugar, aqui o Senhor vai mandar que o profeta Jeremias ele escreva um livro. Né? Então, Jeremias desagradou alguns poderosos de Jerusalém e foi preso. Jeremias 37, 5. Mas por que Jeremias foi preso? Justamente porque ele deu uma palavra para o rei, né? Ele deu ali a palavra para o rei, dizendo que aquele que se rendessem à prisão dos babilônios, esse teria a sua vida poupada. E aquilo foi visto com maus olhos, como se Jeremias estivesse sendo opositor ao próprio povo, um traidor do próprio povo, sendo vendido, se vendeu aos babilônios. Não, mas ali como aquela ação dos babilônios era um castigo de Deus, era a vontade de Deus, então todo aquele que se levantasse contra o ataque babilônio, na realidade estava se voltando contra Deus. Então Jeremias, ele orienta o povo para que o povo se rendesse, para que tivesse suas vidas poupadas. Né? E aqui a gente vê como é importante a mensagem se torna mais importante do que o próprio profeta. Né? Então precisou agora Jeremias escrever a mensagem do Senhor, Jeremias 36, 2. A mensagem não foi aceita e o próprio rei queimou o livro, Jeremias 36, 23 e 24. Né? Veja que a mensagem, o livro foi entregue ao rei, mas o rei diretamente ele próprio foi e queimou a palavra. Então Deus mandou que Jeremias reescrevesse o livro, contando que haveria castigo pela arrogância e a desobediência do rei. Então fica registrado, como lemos até hoje, que o rei
ele foi morto justamente pela sua arrogância, pela sua soberba diante da palavra e do servo de Deus, né? E para concluir essa breve reflexão, eu gostaria de dizer primeiro que Deus se interessa pelo povo e por sua história. Por isso ele faz alianças e as cumpre, pois ele é fiel à sua palavra. Então, muitas vezes as pessoas abrem a boca para dizer, não, mas que Deus é esse que faz a guerra, que Deus é esse que manda matar. Não. O problema não está na ordem que Deus dá, mas o problema está na desobediência, na arrogância, na prepotência, na idolatria, né? na prostituição do homem. Né? Então o problema não é Deus, o problema é a desobediência do homem. Mas Deus se interessa, né? Deus prova o seu amor pela humanidade em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em segundo lugar, o homem é um ser moral e, portanto, responsável pelos seus atos e pelas suas escolhas e pelas consequências dessas escolhas, né? E eu costumo dizer que o homem é livre para escolher, mas o homem não é livre das consequências das suas escolhas. Em terceiro lugar, o tempo presente nunca deve impedir o povo de Deus de cantar a certeza do futuro que Deus lhe preparou. Não vamos pendurar as nossas harpas nos salgueiros dessa Babilônia de hoje. As dificuldades estão aí. A gente olha para um futuro sem futuro. Mas nós não vamos desistir, não vamos deixar de louvar a Deus pelas promessas que Deus nos fez, certo de que certamente Ele será fiel às suas promessas, à sua palavra. E no momento oportuno nós estaremos entoando louvores, né? Por enquanto, nos cabe, diante dessa grande Babilônia em que vivemos, né, entoarmos nossos cânticos de louvor a Deus, não porque tudo nos vai bem, mas principalmente porque cremos e servimos a um Deus fiel e buscamos, né, manter, sermos fiéis à sua aliança. Por último, o ministério profético, independente do tempo e do momento. O nosso povo e o nosso tempo carecem da palavra de arrependimento. Portanto, diante e independente de como nós temos visto o futuro das nossas gerações, não é? Precisamos anunciar o arrependimento, né, e a salvação em Jesus Cristo. Que o homem clame a Deus, que o homem se arrependa diante de Deus, para que assim ele possa ter a sua vida restaurada. Esse mundo já está condenado à destruição, mas há um mundo celestial em que Jesus Cristo foi ao céu e preparou lugar para que nós estejamos com Ele, assim como Ele está com o Pai. Então, nós estejamos atentos, ouvidos abertos, corações receptivos para ouvir a mensagem de Deus. Sejamos fiéis e obedientes à aliança que Deus fez conosco. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor. Sede fiéis à aliança do Senhor e teremos os nossos dias prolongados. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.